O tema da aula de hoje é o debate em torno do antigo sistema colonial. Diferentemente das aulas anteriores, o nosso assunto hoje são as interpretações sobre a história. Até então, as interpretações vieram a reboque de um tratamento temático. Elas estiveram presentes ao longo do nosso curso, mas elas não foram o objeto principal da nossa observação. Hoje, com o acúmulo das exposições anteriores, com o acúmulo das leituras anteriores, nós passamos então a observar uma proposta de interpretação sobre a história. Por que esse debate? Porque ele é um debate que se mostrou capaz de fomentar variadas atitudes historiográficas bastante relevantes. É um debate impactante. Não é um debate formal, isto é, daqueles que defendem uma posição contra aqueles que defendem outra, embora existam também esses maniqueísmos e essas polarizações no meio do debate. Mas eu estou me referindo aqui a um conjunto de reflexões críticas em torno de uma proposta analítica que se desdobrou, então, esse conjunto em outras reflexões críticas e em outras propostas analíticas. Alguns historiadores dirão tratar-se de um debate ultrapassado, um debate datado, um debate que não tem mais a mesma importância que teve outrora. Ora, pode ser que para alguns historiadores realmente assim o seja. No entanto, para aqueles que estão em um processo formativo, como vocês, é fundamental extrair algumas lições desse debate. Na verdade, eu acho que algumas dessas lições que eu vou apontar aqui, de acordo com o meu diagnóstico, claro, o que eu entendo aí por lições ricas a serem extraídas desse debate, que elas poderão ser muito bem aproveitadas também por alguns historiadores profissionais, que excessivamente apressados em termos de concluir pela datação excessiva desses debates, acabam por ignorar essas lições que poderiam ser de muito proveito na sua prática cotidiana. Bem, essa obra do Fernando Novaes, chamada então Portugal e Brasil na Crise do Antigo Sistema Colonial 1777-1808, publicada pela primeira vez em 1979, é uma das obras mais importantes da historiografia colonial brasileira. Com isso não quero dizer que os seus pressupostos básicos estejam corretos ou que devamos seguir várias das suas premissas interpretativas, mas sim constatando que não é possível uma agenda de estudos que ignore aquilo que foi feito antes de nós, principalmente aquilo que, feito antes de nós, foi mais capaz de impactar o cenário geral. Há uma dimensão parcialmente cumulativa do conhecimento em ciências humanas, do conhecimento histórico, parcialmente cumulativa, que precisa ser levada em conta e com a qual nós devemos nos familiarizar desde cedo, o mais rápido possível. É por isso, então, que observamos história e observamos a história da escrita da história, a historiografia. É por isso, então, que não é possível começar a estudar a história da colonização portuguesa da América, ignorando algumas das obras que foram as mais impactantes a seu tempo a esse respeito. A obra do Novaes é, sem nenhuma dúvida, uma dessas obras. É um clássico. As suas marcas se fazem presentes no modo como pensamos a colônia hoje, para bem, para mal, não interessa. É uma obra que foi lida por todos os importantes historiadores que vieram depois dele, voltados à história da colônia. É uma obra, portanto, que precisa ser apreciada criticamente. A aula de hoje, então, oferece um incentivo preliminar e um roteiro básico para a leitura dessa obra e da inserção da mesma, a leitura da inserção da mesma em um conjunto historiográfico mais amplo
tipificado inclusive por várias críticas a essa obra. Bom, uma das premissas básicas da obra do Novaes é a inserção do processo colonizador num conjunto histórico mais amplo. Essa premissa ela é tributária das ideias de vários autores, mas principalmente de Caio Prado Júnior, cujo livro de 1942, Formação do Brasil Contemporâneo, estabeleceu desde o seu início, desde as suas primeiras páginas, que a história daquela passagem, então, de um mundo colonial para o mundo nacional deveria ser explicada nos quadros mais amplos da formação do mercantilismo e do capitalismo. De modo que o Brasil contemporâneo, que Caio Prado quis explicar, sendo herdeiro de muitas determinações do mundo colonial, formação do Brasil contemporâneo, formação aí indica um processo contínuo, um processo que ainda se desdobra ativamente no presente do autor, esse Brasil contemporâneo. Essa formação, então, finca raízes num passado colonial, que distingue, claro, o que tinha essas características coloniais daquilo que herdará características coloniais. O Brasil não é o mesmo, diz o Caio Prado. No entanto, o Brasil contemporâneo carrega consigo não apenas o peso, diríamos, o fardo de anos e anos de colonização. O fardo, porque características desse Brasil contemporâneo são negativas. É um presente de desenvolvimento, de grande desigualdade social, de má distribuição de renda, de concentração fundiária, de uma industrialização que não foi capaz de servir ao conjunto da nação. São essas as constatações desse Brasil contemporâneo que movem, então, Caio Prado a buscar, nessa história colonial, algumas das determinações para esse presente. Bem, repito, então, para o Caio Prado, a história da colônia faz parte da história do mercantilismo e da formação do sistema capitalista. Essas premissas foram desenvolvidas também pelo Celso Furtado, na década de 1950, em outro grande clássico da nossa historiografia, Formação Econômica do Brasil. O Celso Furtado aprimorou a explicação, então, da formação do Brasil, inclusive desse Brasil colonial, com base na inserção dessa história nos quadros mais amplos do desenvolvimento do mercantilismo e do capitalismo. Mas seria apenas com a obra do Novaes que essa inserção engendraria um modelo explicativo mais detalhado. No Caio Prado, a ideia básica é a de sentido da colonização, isto é, da externalidade dos fatos essenciais da colônia em relação à própria colônia. A colônia não se desenvolvia para ela mesma, dizia Caio Prado, se desenvolvia para a metrópole. O sentido da colonização, então, é o sentido não para a própria colônia, mas é o sentido para a metrópole. O Celso Furtado, então, partiu dessa premissa e o Novaes inspirou-se e aprimorou, então, inspirou-se na premissa e aprimorou a premissa, de modo a propor um modelo interpretativo da realidade. Observem o título da obra do Novaes, Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial. É uma obra, então, sobre o fim do sistema colonial? Sim. Só que para entender essa crise e a dissolução do sistema colonial, o Novaes precisa estabelecer o que ele mesmo entende por antigo sistema colonial. Desde já, então, evitem um erro comum, não apenas em estudantes, mas em muitos historiadores. É confundir sistema colonial com o antigo sistema colonial. Sistema colonial é uma expressão mais neutra, embora ela tenha implicações analíticas razoáveis. No entanto, o antigo sistema colonial se refere a um modelo interpretativo específico. Não se trata, então, de uma expressão que descreva uma realidade, mas sim de uma
proposta de interpretação de uma realidade. É por isso que daqui para frente vocês devem utilizar antigo sistema colonial com iniciais maiúsculas. Porque essa é uma categoria de explicação, não é uma descrição isenta da realidade. Sim, nenhuma descrição é completamente isenta, mas a pretensão não é de isenção. A pretensão é justamente de qualificação da possibilidade de atribuição de sentido a essa realidade por meio de um modelo interpretativo. Sempre, então, refiram-se à proposta interpretativa do antigo sistema colonial, ao modelo do antigo sistema colonial elaborado por Fernando Novaes, e assim sucessivamente. Guardem distância na redação de vocês em relação a esse objeto, que é objeto, um modelo, não é o sistema em si. Guardem distância não para recusá-lo, ou para criticá-lo, mas é para demonstrar uma capacidade, então, de observação de propostas interpretativas e subsequente do seu manejo. Pode ser até para, no final das contas, depois recusar o modelo ou adotar o modelo. Não é isso que está em discussão na aula de hoje. Mas sim a necessidade de guardarmos distância daquilo que é proposta, daquilo que não é tentativa de perquisição mais ou menos direta da realidade. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Sim? Pois bem, em que consistiria, então, o antigo sistema colonial? Em um modelo interpretativo. Eu vou ler algumas passagens aqui, né? Se vocês estiverem com o texto aí, como devem estar, já que ele é de leitura obrigatória para a aula de hoje, eu vou ler alguns trechos. 66. Página 66, primeiro parágrafo. Começa lá. Absolutismo, sociedade estamental, capitalismo comercial, política mercantilista, expansão ultramarina colonial são, portanto, partes de um todo. Interagem reversivamente neste complexo que se poderia chamar, mantendo um termo da tradição, antigo regime. São vários elementos, então, que compõem uma unidade mais ampla, convencionalmente chamada de antigo regime. O antigo sistema colonial é parte desse antigo regime. O antigo sistema colonial, então, teria suas características fundamentais, que eu já vou dizer quais são, dadas em função da sua inserção numa unidade histórica mais ampla, chamada de antigo regime. Pois bem, página 68. Final do primeiro parágrafo, da página 68. A colonização moderna, é fácil de encontrar a expressão porque ela está em itálico. A colonização moderna, portanto, como o indicou incisivamente Caio Prado Júnior, tem uma natureza essencialmente comercial, produzir para o mercado externo, fornecer produtos tropicais e metais nobres à economia europeia, eis no fundo o sentido da colonização. Vejam que o próprio Novaes, corretamente, grifa sentido da colonização, grifa, ele usa entre aspas. Ele está guardando a distância, está se apropriando da expressão, sabedor que é uma proposta interpretativa. Continua. Se combinarmos agora esta formulação, o caráter comercial dos empreendimentos coloniais da época moderna, com as considerações anteriormente feitas sobre o antigo regime, segundo Novaes, etapa intermediária entre a desintegração do feudalismo e a constituição do capitalismo industrial, a ideia de um sentido da colonização atingirá seu pleno desenvolvimento. Ele está propositivamente, então, fornecendo uma reelaboração da proposta do Caio Prado, ou melhor, um aprimoramento da proposta do Caio Prado. Voltemos um pouquinho, página 59. Última frase da página, que então passa para a página 60. Na verdade, subamos mais uma frase. Noutros termos, localizaram aí? Noutros termos e em linguagem moderna, as colônias se deviam constituir em fator essencial do desenvolvimento econômico da metrópole
Isto em teoria. Ou seja, as colônias existem para o desenvolvimento econômico da metrópole. É o sentido da colonização, mas é um pouco mais do que isso. É uma complementaridade de funções que atrela, então, historicamente, colônia com metrópole. Na verdade, colônias com metrópole. Começa, então, a tipificar essa relação, que é uma relação essencial, o antigo sistema colonial, na proposta interpretativa dele. O que há de mais essencial são relações entre colônias e respectiva metrópole. Isto em teoria. A história real, porém, se desenrola mais no plano do atípico e do peculiar do que no quadro dos modelos. E a colonização europeia na época moderna oferece toda uma gama de situações que se afastam ou se aproximam daquele esquema, variando no tempo e no espaço, complicando inexoravelmente a realidade. É um modelo interpretativo e o modelo não existe de modo perfeito na realidade. Ele é sempre uma aproximação com um conjunto de variações observáveis na realidade. Assim, essa realidade, ela torna-se apreensível pelas aproximações dessas variedades em relação a um conjunto de situações que aqui estão unificadas por um modelo. O modelo, então, jamais é, segundo Novaes, a tradução perfeita da realidade, mas sim um modo de atribuição de sentido à realidade por meio da redução dessas variedades da realidade a alguns denominadores comuns. Pronto. Seguindo, seria, contudo, desconhecer os mecanismos profundos do processo e ficar na superfície dos eventos, ignorar aquele projeto básico que por vários séculos informou a política ultramarina das nações europeias e que faz, portanto, parte dessa mesma e complexa realidade. Então estão estabelecidas premissas teóricas de interpretação da história. É uma interpretação com base em um modelo que é construído a partir da observação da realidade, que não pretende, então, traduzir ou descrever de modo perfeito essa realidade, mas sim dar conta de um conjunto de variáveis dessa realidade. Até aqui tudo bem? Sim? Pois bem, quais seriam, então, as características essenciais desse antigo sistema colonial? E desde já deve-se ler essa proposta interpretativa não em termos de sistemas coloniais. Não existem antigos sistemas coloniais, assim como não existe, então, um antigo sistema colonial português ou um antigo sistema colonial espanhol. Porque esse antigo sistema colonial é um conjunto de relações entre metrópoles e colônias respectivas. Juntas, essas metrópoles e colônias são perceptíveis no seu sentido histórico por meio de alguns denominadores comuns. Quais são esses denominadores comuns? Quais são, então, as estruturas do antigo sistema colonial? Diz o Novaes, em primeiro lugar, relações políticas de dominação. A metrópole tende a dominar politicamente suas colônias. No mínimo, as colônias são subordinadas politicamente às metrópoles. O que não significa que isso ocorra exatamente desse modo, já que os modelos, segundo ele, nunca são a tradução direta da realidade. A realidade é muito mais atípica e peculiar do que redutível a uma unidade de comportamentos. Mas há uma estrutura essencial: a dominação e ou subordinação das colônias pelas respectivas metrópoles. Isso ocorre, então, no caso português, ocorre no caso espanhol, no caso inglês, no caso francês e no caso holandês, segundo Novaes. Porque são esses impérios coloniais que, competindo uns com os outros, reforçam esses denominadores comuns e acabam por criar a unidade essencial. Há que se compreender, então, as relações entre Portugal e Brasil no quadro das relações mais amplas entre metrópoles e colônias, nos quadros mais amplos do antigo sistema colonial, que por seu turno faz parte desse antigo regime, que tem também outras características essenciais.
Então, pessoal, nada de antigo sistema colonial português. Antigo sistema colonial que abarca colônias e metrópoles na Idade Moderna. São colônias que são subordinadas, dominadas pela sua respectiva metrópole.